Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história da Páscoa, mas por um ângulo um pouco diferente. Quase como se fosse um grande drama jurídico, sabe? Vamos conectar o julgamento de Cristo, a sua ressurreição e o que tudo isso significa para uma nova vida. E para começar, eu lanço essa pergunta que à primeira vista pode parecer bem estranha. O que a cruz e um tribunal têm em comum? Acredite, essa pergunta é a chave de toda a nossa análise de hoje. Para a gente conseguir entender o que é essa nova vida, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos voltar ao julgamento que Cristo enfrentou. Esse é o ponto de partida de tudo e vai muito, mas muito além da dor física da cruz. Então, vamos preparar o cenário. Não foi só um evento isolado, não. Foi uma série de processos, um atrás do outro. E o clima era de pura injustiça, de rejeição e de um sofrimento profundo, que ia muito além do físico. Agora, vamos olhar de perto para o veredito que veio dos homens. Uma decisão que, olha, não teve nada a ver com a lei ou com a verdade. Foi baseada em pura e simples injustiça. E o interessante aqui é ver como todo o sistema judiciário da época simplesmente ruiu. Primeiro, diante do Sinédrio, com acusações totalmente fabricadas. Depois, com Pilatos, onde a verdade foi sacrificada pela pressão da multidão. E por fim, com Herodes, onde tudo virou um espetáculo de zombaria. Em cada uma dessas etapas, a justiça falhou completamente. Então, a gente se pergunta, por que tudo isso aconteceu? E aqui está o coração da questão. Não foi só uma falha da justiça humana. Foi algo muito maior. Foi um ato de substituição. O justo, Jesus, foi condenado legalmente para que os culpados, ou seja, nós, a humanidade, pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. E essa ideia, olha, não é nova. Séculos antes, o profeta Isaías já tinha cantado essa pedra. Essa citação mostra que a condenação de Cristo não foi um acaso, um acidente da história. Ele estava ali, sendo julgado no nosso lugar, recebendo a sentença que era nossa. Mas a história, claro, não acaba na condenação. Porque o céu respondeu a esse veredito da terra. E a resposta divina foi a ressurreição. E aqui a gente começa a ver um contraste espetacular. Enquanto o mundo deu uma sentença de condenação, a resposta de Deus foi de exaltação. É uma inversão completa de poder e de autoridade. E o contraste fica ainda mais profundo. O tribunal aqui na terra declarou Jesus culpado, com base em mentiras, em pressão popular. Mas o tribunal do céu anulou essa decisão, declarou a justiça perfeita dele para todo o universo ver. E chegamos na inversão final, que é talvez a mais poderosa de todas. A cruz, a morte, tudo aquilo parecia o ponto final da história, certo? Mas a ressurreição transformou esse ponto final numa vírgula, no começo de algo totalmente novo. E é o próprio Cristo quem define essa nova realidade com as suas palavras. Ele não só traz a ressurreição, ele é a ressurreição e a vida, a fonte de tudo isso. Certo. Então, o que essa reviravolta cósmica significa para nós, pessoalmente? Significa que temos acesso a uma nova vida, e essa nova vida vem com uma nova sentença. A palavra-chave aqui é justificação, e a definição é simples e poderosa. É uma troca divina. A condenação que era para ser nossa foi trocada pela justificação que ele conquistou. Onde havia um veredito de morte, agora existe vida. E isso tudo nos leva para a parte prática. Como é que essa verdade transforma o nosso dia a dia? Vamos ver como é viver como alguém que foi absolvido. Olha só os pontos essenciais. Primeiro, a gente não precisa mais viver debaixo do peso da condenação. Segundo, a nossa identidade não está mais presa nos nossos erros do passado, mas sim naquilo que Cristo fez. E por último, um chamado para a gente, viver de uma forma que reflita essa nova realidade, uma vida transformada. E essa promessa do apóstolo Paulo é o que sela tudo isso. É uma declaração definitiva, um veredito final do céu. Para quem está em Cristo, a condenação foi cancelada, permanentemente. E com isso, a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. A ressurreição nos oferece uma absolvição total. A grande questão é, será que a nossa forma de viver reflete essa liberdade? Ou será que lá no fundo a gente ainda se prende àquele veredito de culpa do passado? É algo bem profundo para se pensar, não é?